Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. No silêncio, sentados, rezemos durante um tempo, pedindo ao Espírito Santo que venha nos ajudar a compreender tudo que Deus hoje nos fala. Amém. Só podemos compreender, conhecer os desígnios de Deus, porque Deus nos dá sabedoria e nos envia o Espírito Santo. Compreender e discernir o plano divino de Deus para nós, também é obra de Deus em nós, é obra do Espírito Santo. Irmãs e irmãos, domingo passado, Jesus chamou-nos a ter coragem de nos submeter a um dos exercícios mais difíceis em nossa vida, a humildade. E por causa da humildade também a humilhação. Não existe humildade sem humilhação. Hoje foi canonizada Santa Madre Teresa de Calcutá, modelo perfeito de quem viveu a humildade e foi humilhada demais da conta, perseguida demais, porque o povo se sentia afrontado pelos atos e pela maneira de viver a humildade de Santa Madre Teresa. Para ser humilde é preciso renunciar a toda forma de orgulho, mas hoje Jesus pede o resto. Domingo passado ele pediu para a gente renunciar ao orgulho e viver a humildade. Hoje ele pede o resto. Vamos ao Evangelho, tomem comigo, no seu folheto número 9, Evangelho de Lucas capítulo 14, versículo 25 a 53. Seguramente nós temos aqui nesse trecho do Evangelho uma possibilidade de voltar para nossa casa
e provocar em nossa casa uma grande transformação de tudo o que nós não demos conta até hoje pelos nossos esforços. Vamos lá? Naquele tempo, leia comigo, versículo 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: espera lá. O Evangelho fala não de multidões e nem de multidão, mas o Evangelho fala de grandes multidões. Você imagina uma cena dessa numa região de deserto, de semideserto, aquela muvuca de amontoado de grupos de multidões, de grandes grupos de multidões. Jesus ia para um lado, um grupo já fazia um atalho pelo lado de lá e corria para ver se chegava primeiro. Jesus mirava para o outro lado, grupos de grandes multidões tentando acompanhar e chegar perto de Jesus. Seguramente um processo extremamente desgastante para a multidão e para Jesus. E Jesus, caminhando, ele se volta para as grandes multidões, sem microfone, sem som, sem nenhum recurso, e diz umas coisas para as grandes multidões. Vamos ouvir. Desculpe, antes de ouvir isso, eu queria que você fizesse um exercício, que você tentasse visualizar mentalmente você seguindo Jesus num desses grupos de grandes multidões, todo mundo olhando Jesus e tentando identificar Jesus para todo lado, e de repente ele se volta e olha para as grandes multidões. Tenta ouvir o texto agora, experimentando Jesus voltando-se para você e olhando você. Experimente o olhar de Jesus dirigido a você. Sinta aquela alegria de perceber que ele te viu e te enxergou na multidão. E não só isso, que ele viu e perscrutou o que existe de mais profundo no íntimo do seu coração, porque é nisso que Jesus vai mexer agora. Ele vai voltar-se para as multidões, ele vai voltar o seu olhar para nós e fazer uma pergunta indigesta: o que é que você quer atrás de mim? Vamos ver? Tome lá. Versículo 26. Você imagina Jesus sendo seguido, acompanhado por grandes multidões. Ele se volta e ele fala com uma voz de autoridade. Não é uma leitura xoxinha não, então vocês reajam aí na empolgação. Põe os sentimentos de Jesus nessa fala. Leia, versículo 26. Se alguém vem a mim, brada a igreja, mas não se desapega, firma a igreja, de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, brada, não pode ser meu discípulo. Isso aqui é uma campanha de propaganda contra. Se a gente faz campanha de propaganda a favor, isso aqui Jesus está querendo peneirar, é botar no funil, num filtro e selecionar. Seguramente o Evangelho de João, que descreve essa decisão de forma mais detalhada e mais dura, o Evangelho de João fala que depois dessa entonação de Jesus aí,
muitos, inclusive dos discípulos, deixaram de seguir Jesus. A pergunta é: você imagina você vindo para a missa e antes de vir para a missa você pega papel e caneta e faz uma lista de pedidos e intenções que você quer trazer, como essas que estão aqui, aos pés de Nossa Senhora. E Jesus volta-se para você no caminho, grandes multidões acompanhando Jesus, e volta-se para você e diz assim: pega essa lista das suas intenções, o que você escreveu nessas intenções, e corrige essa lista. Se você estiver vindo atrás de mim, e você não se desapegar nessa lista do que você tem de pedido e de oração sua, você não se desapegar do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus netos, você não pode ser meu discípulo. Irmã, irmão, Jesus conhece o íntimo do coração de cada um de nós. E Jesus sabe que muitos de nós estamos aqui porque a gente não está aqui por causa dele. A gente está aqui porque a gente quer que Jesus mude o pai da gente, a mãe da gente, o esposo da gente, a esposa, o filho, a filha, o neto, a neta, o irmão, a irmã. Isso existe ou não? Tem gente que gasta a vida de fé dela inteirinha, ela não tem outro propósito na vida a não ser procurar Jesus, buscar Jesus, inclusive mudar de igreja, mudar de religião, porque a única coisa, o propósito que ela tem na vida é: eu quero o meu pai desse jeito, minha mãe desse jeito, meu esposo desse jeito, minha esposa desse jeito, meu filho assim, minha filha assim, meu irmão assim. E Jesus fala: para lá, se você não se desapegar dele, dela, você não pode ser meu discípulo. Sabe o que isso significa? Significa você mudar a causa que te move e que te faz buscar Jesus. O que Jesus quer é mudar o que você tem aqui na sua mente, no seu coração. Qual é a motivação fundamental que traspassa a sua mente, seu coração, sua alma, seu espírito e seu corpo, e te faz, nas multidões, procurar um encontro com Jesus, para entregar meu pedido na mão dele e alcançar esse milagre? Jesus está dizendo para você: muda essa lista. A partir de hoje, se você está vindo atrás de mim por causa do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha, do seu irmão, da sua irmã, você não pode ser meu discípulo. Está claro, igreja? Você vai achar isso muito estranho, porque você aprende da própria igreja, do catecismo da igreja, que o centro amoroso de Deus é cuidar da nossa família, que Deus olha para a terra e não vê uma realidade mais sagrada do que a família nossa. Não é isso que nós aprendemos? Pois você vai se assustar com o que vem agora. Vamos ver? Tome. Versículo 27. Leia. Quem não carrega sua cruz, firma, e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Aqui entra um tema delicado na vida nossa: a cruz. O que é a cruz? O que é a cruz de Jesus e o que é a sua cruz? Muitos de nós procuramos Jesus. Eu vivo repetindo isso na pregação. Eu não. O Evangelho que vive repetindo isso. Eu só repito o que o Evangelho fala na pregação. Mas muitos de nós procuramos Jesus exatamente porque o nosso grande sonho é alcançar um milagre e ficar livre do peso da cruz que nós carregamos. Eu quero que Deus transforme o meu pai, a minha mãe, o meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, meu neto, minha neta. Essa cruz eu carrego e eu vou vencer, porque Jesus vai tocar a ele e vai transformar a ele.
e se perguntar a você, como é que você quer que ele fica? Você tem uma lista enorme de coisas que você quer, prontinho, que você idealiza, que como é que tem que ser o seu pai e sua mãe, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa. Olha aqui para a cruz. A cruz de Jesus tem alguns nomes. Além de cruz, ela tem outros nomes. Que outros nomes nós podemos usar para entender o que é que Jesus quer dizer ao falar que ele vai para a cruz e que nós também temos que tomar nossa cruz e segui-lo? Se você olhar para a cruz, o Papa Bento, o nosso Papa Emérito, fala isso. Daqui de baixo para lá, você olha para a cruz e vê o horror do pecado humano, da maldade humana. Mas se você fizer um esforço de olhar a cruz de cima para baixo, nós vamos ver na cruz dois outros nomes para a cruz. O primeiro nome é: a cruz significa o amor com que Deus nos ama, nos amou. Jesus, lá no céu, com o Espírito Santo e o Divino Pai Eterno, naquela glória, naquele trem bonito da glória do céu, Jesus olhava para o Divino Pai Eterno e via que o Divino Pai Eterno estava naquela glória do céu, mas sentindo uma coisa muito forte. O Divino Pai Eterno olhava para as grandes multidões aqui na terra e doía o coração dele, porque ele criou cada um de nós e nós estávamos perdidos e atolados no pecado, não era? Jesus olhava para o Divino Pai Eterno e olhava para nós e falou para o Divino Pai Eterno assim: Pai, eu conheço o tanto que o Senhor me ama. Por causa desse amor com que o Senhor me ama, eu topo dar a minha vida e ir lá resgatar aquelas multidões lá na terra e devolver a elas a comunhão com o Senhor. Então a cruz nos dá dois nomes. Se a gente olhar a cruz a partir do céu, lá no trono da glória de Deus, aqui para baixo, estenda as suas mãos aqui para a cruz de Jesus e repita comigo: a cruz tem muitos nomes. Tem muitos nomes. Mas dois nomes são importantes. O primeiro nome que a cruz tem, escondido na sua madeira, a cruz significa o amor com que Deus me amou. Reze comigo: Senhor, ajuda-me a conhecer esse amor, a descobrir esse amor. Conhecendo esse amor, eu vou encontrar na madeira da cruz outro nome para a cruz. Fazer e deixar Deus fazer a sua vontade em minha vida. Amém. Irmã e irmão, a cruz tem dois nomes: o amor com que Deus me ama, te ama, e o plano divino que Deus tem. Porque pela cruz Ele mostra esse amor e pela cruz Ele resgata a gente dessa realidade de pecado e de morte para o plano divino que Ele tem para nós, o projeto dEle. E é aqui que está o segredo. A cruz que você toma, a cruz que você carrega todos os dias nos seus ombros, não pode ser mais o defeito do seu marido, o defeito da sua mulher, o defeito do seu filho, o defeito do seu pai, da sua mãe, que você carrega sofrido e tem que aguentar, tem que levar. A cruz precisa ter outro nome. A cruz que você abraça para seguir Jesus, irmã, irmão, se você olha para a cruz e não vê nela Deus te olhando e te amando, você não está entendendo nada do mistério de Cristo ainda. Está claro?
Você tem que olhar para a cruz e o primeiro sentimento que ela tem que provocar em você, a primeira convicção que tem que introjetar em sua mente: Deus me ama. De lá Ele me viu, e da cruz Ele não só me vê, mas Ele fica perto de mim e me resgata. Por isso, quando você toma a sua cruz para seguir Jesus, você toma sobre você uma causa. Que causa é? O amor com que Deus te ama. O segundo nome da cruz, a segunda causa, o plano que Ele tem para mim e para o meu pai e a minha mãe, para minha esposa e o meu esposo, para o meu filho e a minha filha, para o meu irmão, para a minha irmã. Está entendido? Olha, Jesus vai dar 2 exemplos agora, que vai moer conosco. Como diz o goiano, vai moer com nós. Jesus vai dar 2 exemplos agora e vai dizer por que nós temos que desapegar do pai e da mãe, da esposa, do esposo, do filho, da filha, do irmão, da irmã. Por quê? Porque você tem tentado fazer as coisas ficarem do jeito que você acha que elas devem ficar. E você tem que mudar a sua opinião sobre isso. A partir de hoje, você vai ter que mudar o comando aqui e o comando aqui no coração, na mente e no coração. Você tem que voltar para a sua casa hoje, e nunca mais você vai atrás de Jesus com a listinha de coisas que você quer que Ele mude no seu pai e na sua mãe. Desculpe, eu estou esquecendo de uma coisa importantíssima, inclusive a sua própria vida, não é? Versículo 26, leia de novo. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida. Então, o que você tem de pensamento e de sentimento sobre o que você quer para a sua própria vida e para a vida dos vínculos primários, a psicologia chama essas relações pai, mãe, esposa, esposo, irmão, irmã, de as relações primárias, não é? Aquelas primeiras que a gente descobre. Jesus está dizendo que você vai ter que mudar a sua maneira de buscar Deus por causa de você, e mudar a sua maneira de buscar Deus por causa da sua casa e da sua família. Presta atenção numa coisa. Talvez assuste alguém que esteja na igreja, ou nos ouvindo depois pela internet, a ideia de que eu tenho que procurar Jesus. Eu vim aqui porque eu estou fazendo uma corrente de oração, porque estou fazendo os exames, eu tenho certeza que não vai dar nada errado, eu tenho certeza que Deus não vai me abandonar, eu tenho certeza que eu não vou estar doente, eu tenho certeza que não vou morrer. Jesus fala para você: se você está vindo atrás de mim e não desapegar da sua vida, você não pode ser meu discípulo. Se você está vindo atrás de mim e não se desapega da sua família, você não pode ser meu discípulo. Se você não toma a sua cruz e não me segue, você não pode ser meu discípulo. Mas Jesus vai dar 2 exemplos agora do que é ser discípulo dele, do que é renunciar e desapegar de si mesmo e da sua família, das relações mais profundas. Gente, é importante eu dizer isso. Os maiores inimigos que eu arrumei na minha vida, sabe quais foram? Aquelas pessoas que me procuraram como padre e disseram: padre, eu sei que o senhor é firme, eu sei que o senhor é bruto com algumas coisas, eu preciso da ajuda do senhor. A minha mulher me largou, eu preciso que o senhor me ajude a trazer minha mulher de volta. E eu digo: olha, eu não sou a dona Jurema que resolve seus problemas em 3 dias. Não é a dona Jurema? Não tem aqueles papelzinhos na rua? Dona Jurema que resolve qualquer problema? Eu não sou dona Jurema, não. Eu digo isso para todas as pessoas, e olha que eu já enfrentei ameaças por causa disso. Eu digo para a pessoa assim: não estou aqui para trazer sua mulher de volta para você, seu marido de volta para você. Eu estou aqui para ajudar a devolver você para Deus.
Pode até ser que você devolvendo você para Deus, Deus te deu o que Ele quer te dar. Pode até ser que seja essa mulher também, mas pode ser que o plano de Deus para você, e na maioria das vezes, quem vem atrás de mim, assim, eu pergunto, você é casado com ela na igreja? Quando você casou? Não sou casado na igreja não, nem no civil. E o diacho quer que eu trabalhe para ele. E fica inimigo, e fica agressivo. E o problema da igreja e da pregação do evangelho é que a pregação do evangelho virou uma ferramenta de enganar e de manipular multidões. Das multidões trazerem os pedidos e os pregadores dizendo: olha, se você ainda não alcançou, porque você ainda não deu o dízimo certo, a oferta direito, é porque você ainda não tem fé direito, mas você tem que crescer na fé, você vai conseguir. Jesus diz: não adianta me procurar e não vai conseguir, porque eu não vou dar. E agora você vai ouvir a coisa mais impressionante que eu considero, que eu também não sabia. Eu prego há 28 anos, e essa semana eu chegava à conclusão: eu não sei nada do evangelho. Jesus vai contar 2 historinhas e vai mostrar para mim e para você por que é que Ele não vai atender nossos pedidos. Vamos ver? Versículo 28. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar os alicerces, leia comigo, e não será capaz de acabar. Leia: e todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Dizem os críticos das igrejas que você nunca pode terminar uma igreja para você nunca deixar de pedir dinheiro do povo. Eu estou falando coisa séria aqui, hein? Você não termina a igreja não, senão o povo para de dar dinheiro. Você tem que ter sempre uma obra para fazer para o povo dar dinheiro para a igreja. Jesus diz que isso é motivo de piada para os outros. Que você, antes de construir uma torre, você tem que sentar e calcular para ver se você vai dar conta de lançar os alicerces e terminar. Jesus manda você desapegar do seu pai e da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu irmão, da sua irmã, e da sua própria vida. É para você desapegar. Sabe por quê? A coisa mais impressionante que o evangelho fala para nós. Eu fiquei muito tocado, mas muito fortemente tocado por essa palavra. Levanta a sua mão para o céu. Eu quero que você escute isso, abrindo o seu coração para o céu. É para você desapegar da sua vida, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, do seu irmão, da sua irmã. Porque você e a sua família são uma torre que Deus começou e só Ele dá conta de terminar. A sua vida é uma torre. Você não tente construir sua vida sozinho. Não tente fazer o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha ser o que você quer, porque ela é uma torre que Deus está construindo. E Ele é que é o dono dessa obra. Diga amém. Amém. Pode abaixar sua mão. A partir de hoje, você vai voltar para casa, vai mudar seu jeito de rezar pelo seu pai e a sua mãe, seu marido, a sua esposa, seu filho, a sua filha. E para você também. A partir de hoje, você não vai mais chegar em Jesus com a lista das coisas que você quer que Ele faça. Você vai chegar em Jesus com um papel branco e dizer: Jesus, escreva o que o Senhor quer que eu faça para trabalhar na obra que o Senhor está construindo, a minha vida e a vida de cada um lá dentro da minha casa. Entendeu a diferença, igreja? Certeza que entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Está vendo como muda? Não muda?
mas muda radicalmente. Isso aqui provoca uma revolução de conceito, uma mudança total de sentimentos, porque a partir de hoje, eu duvido que as feridas que você tem no seu coração e na sua mente, os traumas e os ressentimentos que você tem com seu pai e a sua mãe, as mágoas que você tem com seu marido, com seu filho, com seu neto, com seu irmão, não seja porque você queria que ele e ela fosse uma coisa e eles são completamente diferentes. É ou não é? Você queria uma coisa para a sua vida e a sua vida deu numa coisa completamente diferente do que você queria. E você vem atrás de Deus e busca na igreja e na religião apenas um Deus delivery, que entrega para você a listinha que você entrega na mão dele no altar, aos pés de Nossa Senhora. A partir de hoje você vai colocar o papel em branco e dizer para Nossa Senhora: vai diante de Jesus e anota o que eu preciso ser, o que eu preciso fazer para que meu pai, a minha mãe, meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo, conheçam o amor com que o Senhor ama cada um. Meu pai e a minha mãe, minha esposa e meu esposo, meu filho e minha filha, meu irmão e minha irmã, saibam que Deus, o Pai Eterno, tem um plano para cada um deles, e para mim também. Ainda que eu morra essa semana, ainda que seja diagnosticada a doença mais grave, eu não estou aqui para que as coisas fiquem do jeito que eu quero. Eu estou aqui, Jesus, porque eu dependo do Senhor para que essa obra da minha vida, essa torre, seja terminada. Eu estou aqui porque lá em casa, cada uma da minha família é uma torre que o Senhor está edificando para chegar ao céu, e essa obra é do Senhor, e eu preciso ser não mais o dono do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, mas eu preciso ser um operário do Senhor na construção dessa torre. É o Senhor que manda. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Então, estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, por mais difícil que seja para mim, por mais difícil que seja para mim, eu te peço hoje, muda o comando na minha mente e no meu coração. Eu te entrego a minha vida. Ela é uma torre que o Senhor constrói. Eu te entrego a minha família. Cada um na minha casa. É uma torre que o Senhor constrói. E essa obra vai ficar pronta. E vai ser a construção mais linda. Muito melhor do que eu queria. Muito melhor do que eu queria. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Hoje uma senhora de 78 anos me abraçou ali na porta da igreja e chorava. E disse para mim: padre, eu nunca imaginava que antes de morrer eu voltaria curada de verdade para minha casa. Hoje eu estou voltando curada. Tão bonito isso, né? Voltar curado não é fazer com que Deus ponha as coisas do jeito que eu quero. Voltar curado é eu ter coragem de deixar Deus fazer do jeito que Ele quer. Essa é a cura. Entendeu a diferença? Mas você não tem noção do que vem agora. Prepara, porque não vai sobrar nada. Segundo exemplo que Jesus dá, versículo 31. Isso? Ou ainda, leia a igreja. Qual o rei que ao sair para guerrear contra outro,
não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Presta atenção nesse segundo exemplo. Jesus está dizendo que é para você renunciar à sua própria vida, desapegar do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu irmão, da sua irmã. É para você desapegar, porque ela é uma batalha, é uma guerra que tem mais arma do que você. Quando você ousa querer que a pessoa fique do jeito que você quer, vira um inferno, não vira? Não vira? O que tem de pais fracassados, o que tem de esposas e esposos fracassados, o que tem de filhos e filhas fracassados, o que tem de gente fracassada, porque queria ganhar uma guerra, queria que as coisas ficassem do jeito que ele acha que Deus mostrou para ele, e ele não sabe que lá na casa dele cada um é único diante de Deus. O meu pai, a minha mãe, o meu esposo, a minha esposa, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, o que eu posso fazer por eles é que eles descubram diante da cruz de Jesus a graça de ser amado por Deus e descubram um plano de Deus para eles. Pai, eu não vou mais brigar com você. Mãe, eu não vou brigar. Esposa, filho, filha, não vou mais guerrear com você. Eu só tenho 10.000 homens para a guerra e você tem 20.000. Entendeu a negociação de paz? Porque o que está acontecendo em nossas famílias? Chega uma certa altura que você para de fazer guerra, sabe por quê? Porque o inimigo já entrou, o mal já entrou na vida do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua esposa, do seu esposo, do seu neto. Já entrou de tal forma que ele trouxe o exército de desgraça para dentro da sua casa, e a sua casa nunca mais vai ter paz, porque você não levou a ele a encontrar-se com o amor de Jesus, e a encontrar diante da cruz de Jesus o plano de Deus. Ele trouxe o exército de desgraça para a sua casa e para a sua vida. Não tem acontecido isso? Muitas vezes? Agora eu vou dizer uma coisa linda, fazer poesia agora. Se você não tem uma cruz lá na sua casa, arrume uma. E passe sempre a fazer as suas orações diante da cruz de Jesus, porque a cruz de Jesus, ela te dá 2 asas. Quando você fica diante da cruz de Jesus e medita o amor com que Deus te ama, e descobre que Ele não só te ama, mas Ele pela morte na cruz, Ele te resgata do pecado e da morte para um projeto e um plano de Deus. O amor de Deus é uma asa, e o projeto de Deus é outra asa, e diante da cruz você deixa de ser galinha, que fica ciscando no galinheiro o tempo inteiro, e você vira águia e começa a voar, 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 voar. E você começa a convidar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha a voar, a levantar e alcançar horizontes enormes de vida e de liberdade. A galinha, se não traz comida para ela, ela morre lá. A águia, ela voa e usa os dons e as potencialidades dela para fazer e providenciar a comida dela com a liberdade do voo que ela tem. Diante da cruz você alcança um nível de liberdade de águia e deixa de ficar ciscando no problema. Meu pai não muda, minha mãe não muda, meu filho não muda, meu genro, minha nora, meu neto. Você fica assim, ó, ciscando no lixo. Estou usando uma metáfora bem extravagante. Quando você
experimenta ser amada e amado por Deus, e nesse amor você experimenta a graça de conhecer o plano de Deus para você, olha o que acontece. Versículo 33, a idade de Jesus. Olha o que acontece com você e com a sua casa. Depois de contar a historinha do homem que vai construir uma torre e do que tem 10.000 para uma guerra, ele diz assim, leia: do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, espera lá, se não renunciar a tudo o que tem, estenda a sua mão para a cruz. Você tem que renunciar a tudo o que tem. Se você não renunciar, você não pode ser meu discípulo. Estenda a mão aqui para a cruz de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu preciso renunciar eu preciso renunciar a tudo que eu tenho a tudo que eu tenho para ser discípulo do Senhor. para ser discípulo do Senhor. Essa renúncia, Jesus, Essa renúncia, Jesus, não é uma ameaça, não é uma ameaça, é a minha salvação. é a minha salvação. Essa renúncia, Jesus, Essa renúncia, Jesus, não é um castigo, não é o castigo, não é um peso de sofrimento, não é um peso de sofrimento, mas uma libertação mas uma libertação de tudo que me escraviza. de tudo que me escraviza. Liberta-me, Jesus. Liberta-me, Jesus. Pode abaixar sua mão. Irmã, irmão, essa renúncia vai fazer você voltar para casa hoje, e a partir de hoje você vai o tempo inteiro rezar. Eu li uma entrevista de Santa Madre Teresa hoje, que ela dizia assim: a oração serve para você amadurecer a fé. Quando você amadurece a sua fé, aprofunda a fé, a primeira coisa que o amadurecimento da fé te dá é experimentar o amor com que Deus me ama. E assim que eu experimento o amor com que Deus me ama, desabrocha em mim uma compreensão enorme dos desígnios de Deus para a minha vida e para a minha missão no mundo. Aí eu alço um voo de liberdade enorme. O que tem dado gastrite e úlcera em você, dor na coluna, dor e tensão na nuca, o que tem estressado a sua vida na sua casa, no seu trabalho, é que você tem vindo e procurado fazer as coisas ficarem do jeito que você acha que tem que ficar, eu tenho que conseguir, vou conseguir, Deus vai me ajudar. E você não tem rezado para dizer: Senhor, como é que o Senhor quer as coisas? E se você cair na loucura de perguntar ao Senhor como é que Ele quer as coisas, você vai cometer um risco de possibilidade de Deus te responder. E eu te garanto uma coisa: se Deus disser para você o absolutamente oposto do que você queria ouvir, eu digo a você: não tenha medo, que o que Ele disser a você vai ser infinitamente melhor e maior do que o que você queria. Amém? Não tenha medo de Deus. Não pense que renunciar a si é uma ameaça. Isso aqui não é para que você tenha a sua vida controlada por um pastor e por um padre, te pedindo dinheiro e dizendo que o capeta está te ameaçando, não. Isso aqui é uma liberdade interior que você encontra em Jesus e diante da cruz de Jesus. E eu te peço que você fale e reze como Paulo. Paulo, na carta a Filemão, ele diz assim: estou na prisão, esta prisão que eu devo à minha fé. Diferente dos pregadores de hoje, Paulo diz que a prisão em que ele se encontra, ele diz: esta prisão que eu devo ao Evangelho. Quando você encontra Jesus
e põe sua vida nas mãos de Jesus, não quer dizer que o sofrimento vai acabar. Os sofrimentos que virão por motivos muito mais nobres e elevados, entendeu? Se antes você sofria pela ignorância e estupidez da sua limitação, agora você sofre como Paulo, na prisão, nas tribulações, nas dificuldades, porque agora você virou de um comandante do exército mandando guerreia, 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 você vira um soldado no exército escutando Jesus dizendo: para cá, para lá, não fala assim, não diz assim, não faz assim. Entendeu a diferença? Entendeu mesmo? A guerra que você comandava, você vai virar um soldado escutando Jesus dar o comando para você. A construção que você levantava, você vai dizer a Jesus: Senhor, papel em branco, o que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Eu te garanto uma coisa: se você não pedir ao Espírito Santo para te ajudar a entender isso, e ser livre desse tanto diante de Jesus, você corre o risco de sair da igreja pior do que você entrou. Então incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e diga a Jesus: dá-me o Espírito Santo, que me faça compreender a força da sua palavra. Dá-me o Espírito Santo que me faça compreender o mistério extraordinário da sua cruz, Jesus, do seu amor, Jesus. Dá-me a luz do Espírito Santo que me faça entender o desígnio de Deus para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida do mundo, Jesus. Converse com Jesus, fale com Jesus. Estivesses assim, eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado, eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tens sentido, ainda que nunca me reveles, ainda que nunca me reveles.
ti permanecido. Eu te levo em meus braços, Pois sou teu melhor amigo. Canta, igreja, ninguém quem te ama. canta, solte a voz. Ninguém te ama. Ninguém te ama como Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém. te ama. Canta, igreja. Ninguém. Quem te ama como Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. a cruz foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama Fiquemos de pé. como eu. Deixe o seu folheto no banco. Estenda as duas mãos aqui para a cruz de Jesus. Põe o seu folheto no banco. Estenda as duas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Esse amor é grande. Esse amor é infinito. Esse amor é infinito. Nada esgota esse amor. Nada esgota esse amor. Esse amor com que o Senhor me ama. Esse amor com que o Pai Eterno me ama. Esse amor com que o Divino Espírito Santo me ama. Jesus, a sua cruz me fala desse amor. A sua cruz me fala desse amor. A sua cruz me revela esse amor. Esse amor é uma asa que me aproxima de Deus, me faz voar para o alto. Esse amor que eu conheço na cruz me faz entender que Deus tem um plano para mim, um desígnio infinito para a minha vida, que eu sou uma torre que a mão dele constrói, que eu sou uma batalha que a mão dele vai vencer, que a minha família é uma torre que ele constrói, que a minha família é uma batalha que só ele vence. Jesus, esse amor e esse plano de Deus é uma grande graça. São as asas com que eu voo na fé e alcanço o céu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai Eterno. Obrigado, Divino Espírito Santo. Diante da cruz de Jesus, eu me desapego de mim mesmo, da minha vida e de tudo que eu queria que as coisas fossem do jeito que eu queria em cada pessoa na minha família. Eu me desapego e eu renuncio a tudo para tomar a minha cruz e te seguir, Jesus. O Senhor é maior que tudo. Eu renuncio a tudo que tenho para abraçar o tudo que o Senhor é. Eu renuncio a tudo que tenho para abraçar o todo que Deus me dá. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, agradeça a Jesus, louve a Jesus por essa liberdade, por alcançar a graça de libertar-se dos apegos que te escravizava, que te dava tantas doenças e enfermidades no corpo, na alma, no espírito e no coração, tanta opressão que vinha sobre você, porque você pensava que a obra era sua, que a torre era sua, que a guerra era sua.
E você hoje entregou tudo nas mãos de Deus. A batalha é dele, a obra é dele. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te glorificamos, te amamos, te adoramos. Seu amor é maior que tudo. Sua graça é maior que tudo que eu tenho. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Te glorifico e te louvo, meu Deus. Amém.